Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e iniciaremos um novo tópico, relativo à figura do nome empresarial. Na vida em sociedade é essencial a necessidade de que as pessoas possam ser identificadas de alguma forma. E no meio empresarial não é diferente, e, portanto, o empresário precisa ter um nome para se identificar. Dentro desta lógica, nós podemos entender que o nome empresarial nada mais é do que o nome através do qual o empresário identifica-se em suas relações de negócio com terceiros, ou seja, é o nome do empresário. Assim como nós, quando nascemos, somos registrados no registro civil e recebemos dos nossos pais um nome, o empresário, ao registrar-se perante o órgão competente, a junta comercial, também adotará ele um nome empresarial, para usá-lo nas suas relações de negócio, para se identificar quando da realização de negócios como empresário perante terceiros. Para a formação do nome empresarial, ou seja, para a escolha de como será este nome, deve o empresário ou sociedade empresária observar 3 princípios básicos formadores. O primeiro deles é o princípio da veracidade. Pelo princípio da veracidade, o nome empresarial deve sempre corresponder à realidade do empresário, ou seja, deve sempre corresponder à verdade. Este princípio, basicamente, é aquele que determina que o nome empresarial deve trazer informações que correspondam à realidade, à verdade. Ou seja, digamos que o nome empresarial de uma sociedade seja a Lanchonete Arco-Íris Limitada. Só pela leitura deste nome, percebemos, primeiro, Lanchonete Arco-Íris Limitada. Eu tenho certeza absoluta que não é uma pessoa física com quem estou contratando, porque nenhuma pessoa física chama-se Lanchonete Arco-Íris Limitada. Obrigatoriamente estamos tratando de uma sociedade limitada, inclusive o tipo societário obrigatoriamente deverá ser limitada. Além disso, também extraio da informação pela formação deste nome, que esta sociedade tem no seu objeto o exercício de uma atividade econômica de lanchonete. Não poderia ela ser uma borracharia, por exemplo. E por que o princípio da veracidade determina que o nome deve sempre corresponder à realidade, à verdade? Porque não basta apenas no momento da criação, da escolha do nome, que ele corresponda à verdade, mas durante toda a existência desse empresário. Porém, pode ser que a realidade que deu origem à escolha, à adoção daquele nome, se altere. E, neste caso, o nome empresarial também terá que ser alterado. Voltando ao exemplo anterior, se aquela lanchonete Arco-Íris Limitada deixar de ser uma lanchonete e passar a ser uma imobiliária, por exemplo, não poderá mais ela se chamar Lanchonete Arco-Íris Limitada. Terá que ser imobiliária Arco-Íris Limitada. Ou ainda, deixou de ser uma sociedade limitada, transformou-se para um outro tipo societário, como é o caso, por exemplo, de uma sociedade anônima. Então não poderá adotar no seu nome a expressão limitada, que é exclusiva para as sociedades limitadas. Ou seja, pela mera leitura do nome, tenho eu a condição de extrair uma série de informações relativas à pessoa com quem estou contratando, sem necessidade de analisar os seus atos constitutivos, seus documentos, seu contrato social, estatuto, enfim. Além disso, temos ainda um outro princípio, que é o princípio da unicidade. Pelo princípio da unicidade, cada empresário ou sociedade empresária possui um único nome empresarial. O princípio da unicidade é o mesmo princípio que rege o nosso nome civil, dentro da ideia de que cada um de nós tem apenas um único nome. O empresário também, ao registrar-se perante a junta comercial, adotará ele um nome empresarial e, através dele, este único nome identificar-se-á perante terceiros. Não pode um mesmo empresário ter mais de um nome empresarial. O terceiro princípio
formador do nome empresarial é o princípio da novidade ou princípio da originalidade. Por esse princípio, o nome empresarial deve ser novo, original, não admitindo homônimos ou homófonos. Ou seja, através deste princípio, não se admite dois nomes idênticos ou semelhantes. Ao contrário do nosso nome civil, onde a homonímia, ou seja, a ideia de que duas pessoas possam ter o mesmo nome, é comum. Em matéria de nome empresarial, não podemos admitir dois empresários adotando o mesmo nome empresarial. A razão disso é que, justamente, o nome empresarial é um elemento de identificação do empresário nas suas relações de negócio. É através dele que ele cria a sua imagem perante o próprio mercado. E dentro desta lógica, todos aqueles que de alguma forma se relacionarem com esse empresário, ao reconhecerem este nome, vão entender que é com este empresário que estão contratando. E se outro empresário, na verdade, tivesse o mesmo nome empresarial, poderia gerar aí uma confusão, ou seja, terceiros contratando com este segundo empresário, achando, acreditando que estão contratando com o primeiro. E isso gera um prejuízo a quem? Bem, primeiro, obviamente, aos terceiros, que neste exemplo hipotético estariam contratando com este segundo empresário, acreditando que, na verdade, ele era aquele primeiro empresário. E, não sendo isso verdadeiro, obviamente, estão comprando gato por lebre, ou seja, estão sendo induzidos em erro. Obviamente que isso gera um prejuízo a esses terceiros. E aí pouco importa se, nesse caso específico, a contratação chegou a um bom termo ou não. O fato é que não era com ele que eles gostariam de contratar. Mas além dos terceiros, obviamente que o primeiro empresário, aquele que primeiro adotou o nome empresarial e que, portanto, observou o princípio da novidade e originalidade, também está sendo prejudicado. Afinal de contas, se esse segundo empresário, adotando o mesmo nome que ele, estaria eventualmente, potencialmente, contratando com terceiros, estes acreditando que, na verdade, esse segundo empresário era o primeiro, obviamente que não estão contratando com o primeiro, deixando de contratar com aquele que originariamente escolheu o nome empresarial. Isso é um prejuízo que ele está sofrendo. Mas também podemos entender que esse segundo empresário pode sofrer prejuízos, porque em momento algum está aqui se dizendo que o segundo empresário necessariamente está de má fé, tem interesse em desviar clientela, busca gerar essa confusão. Poderíamos imaginar que, caso não houvesse nenhuma regra que impedisse que um empresário adotasse o mesmo nome empresarial de outro já existente, poderia muito bem o empresário adotar um nome empresarial acreditando piamente que é o mais criativo do mundo e que, nesse caso, não teria nenhum outro empresário com aquele nome, não sendo, todavia, isso verdadeiro. E com o passar do tempo, começa a perceber que está tendo dificuldades na sua atividade econômica em maior grau do que imaginava que teria. E tempos depois descobre que muito disso decorre do fato de que aquele nome empresarial que ele adotou é exatamente igual ao de outro empresário que, todavia, não foi um bom empresário, deu um golpe no mercado, não cumpriu com as suas obrigações, enfim, tinha uma imagem queimada junto à opinião pública, em especial dos clientes daquele setor. Obviamente que, nesse caso, o que veio depois, o segundo empresário, ao adotar o mesmo nome empresarial daquele primeiro, ele também estava saindo prejudicado. Portanto, percebam que o princípio da novidade, o princípio da originalidade, é um princípio que visa proteger o sistema como um todo. Não só os terceiros que contratarem com esses empresários, como a ambos os empresários nesse caso. Portanto, o ideal é que cada empresário, dentro das normas jurídicas existentes no nosso país, possua um nome empresarial novo,
original, não se admitindo homônimos. Espécies de nome empresarial. Basicamente, nós temos duas espécies: firma e denominação. A firma, por sua vez, pode ser dividida entre firma individual e firma social, também chamada de razão social, são sinônimos. E ainda a denominação. Firma individual é o nome empresarial do empresário individual, ou seja, o nome da pessoa física que exerça profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Por sua vez, as sociedades personificadas precisam também de um nome, sendo elas uma pessoa, mesmo que jurídica. Esta pessoa precisa ser identificada, e será ela identificada através de um nome empresarial. Este nome empresarial pode ser firma social ou denominação. Quando se adota uma ou quando se adota outra, é a lei que determina. Cada tipo societário tem a sua regra e a lei determina qual é a espécie de nome empresarial aplicável àquela sociedade. Começando pela firma individual. No artigo 1156 do Código Civil, estabelece-se que o empresário opera sob firma, constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero de atividade. Obviamente que se estamos falando de uma pessoa física, esta pessoa já tem um nome, que é o seu nome civil, aquele que recebeu, como vimos, quando do seu nascimento. A partir do momento que este sujeito quiser se tornar um empresário regular, deverá se registrar perante a junta comercial e, neste momento, terá ele que adotar um nome empresarial. Mas é óbvio que as pessoas já o conhecem através do seu nome civil e não seria nem um pouco verdadeiro, dentro do princípio da veracidade, que ele adotasse um nome empresarial completamente diferente daquele que é o seu nome civil. Então, se o sujeito chama-se hipoteticamente José da Silva, ele, na qualidade de empresário, também será José da Silva. Por isso que a firma individual é composta por seu nome. Todavia, lembrem-se que temos ainda o princípio da novidade ou originalidade no nome empresarial. E esses princípios são necessariamente compatíveis entre si. Então, se de um lado o nome tem que ser verdadeiro, de outro lado, todavia, tem que ser ele também novo, original. E imaginemos, hipoteticamente, que este sujeito, o José da Silva, querendo ser empresário, vai até a junta comercial para se registrar como tal, e qual não é a sua surpresa que já há um outro José da Silva registrado como empresário, adotando este nome, José da Silva, como nome empresarial. Obviamente que não será possível a ele registrar o nome José da Silva, porque já existe outro empresário com este mesmo nome. Mas se ele é José da Silva, como resolver o problema? Dentro desta lógica, permite o legislador que se abrevie o nome empresarial, o nome civil, no nome empresarial. Exemplo, J da Silva. Então, em vez de José da Silva, J da Silva seria uma hipótese, um meio de, ao mesmo tempo, corresponder à verdade e ser diferente daquele já registrado. Poderá ele ainda acrescer, aditar ao seu nome uma designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero da sua atividade, uma expressão que melhor o identifique e ou uma expressão que melhor identifique a sua atividade. Exemplo, José da Silva padeiro, José da Silva panificadora, José da Silva vidraçaria. Ou seja,
José da Silva é diferente do José da Silva Vidraçaria. Você está acrescendo ao nome uma expressão que melhor designa, melhor identifica a atividade dele. Elementos para criar uma distinção entre aquele já registrado e este empresário que veio depois. Quanto à firma ou razão social, espécie de nome empresarial, como vimos, destinado a batizar, digamos assim, identificar, nominar pessoa jurídica, sociedade personificada. Somente sociedades personificadas têm nome empresarial. Como vimos, depende do tipo societário, poderá adotar firma ou denominação. Então, comecemos pela firma social. Firma social nada mais é do que o nome empresarial de uma pessoa jurídica formado pelo nome de um, de alguns ou de todos os sócios, seguida a expressão e companhia, por extenso ou abreviadamente. Nesse caso, a firma social ela é composta pelo nome dos sócios desta sociedade. Poderá ser formada pelo nome de todos ou de alguns. Se de alguns, aqueles que não aparecerem no nome da sociedade, na sua firma social, poderão ser substituídos por uma expressão genérica, que é a expressão e companhia, de companheiros e outros. Então, exemplo, imaginemos que o senhor João da Silva constitui uma sociedade com seu sócio, que é o José de Souza. Nesse caso, poderia ser João da Silva e José de Souza o nome da sociedade. Mas poderíamos também adotar João da Silva e companhia. O e companhia está no lugar do José de Souza. Até porque podemos ter dezenas de sócios e não seria nem um pouco interessante que na composição do nome da sociedade tivéssemos que obrigatoriamente incluir o nome de todos os sócios. Então, nesse caso, bastaria incluir a expressão e companhia em substituição ao nome de todos aqueles que não aparecem na firma social. Mas percebam aqui, pelo princípio da veracidade, se vemos João da Silva e companhia, só pela mera leitura deste nome, percebemos primeiro que é uma firma social. Nenhuma pessoa física chama-se João da Silva e companhia. Essa expressão é específica para nome empresarial. Então, nesse caso, sabemos que é uma sociedade. Mais do que isso, sendo uma firma social, João da Silva e companhia, obrigatoriamente o João da Silva é um dos sócios desta sociedade. Ah, mas o João da Silva não é mais sócio. Bem, se ele não é mais sócio e a firma social é formada pelo nome dos sócios, necessário e obrigatoriamente, pelo princípio da veracidade, esse nome empresarial teria que ser alterado para passar a corresponder novamente à verdade. Então, pela mera leitura desse nome, eu sei que é uma sociedade, sei que é uma firma social e sei que um dos sócios chama-se João da Silva. Artigo 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou a sua abreviatura. Então, aqui, como eu mencionei, qual tipo societário adota firma e qual tipo societário adota denominação, cabe à lei definir. E o nosso legislador estabeleceu que, como regra, as sociedades onde os sócios possuem uma responsabilidade ilimitada devem operar sob firma social, ter uma firma social e não uma denominação. A lógica por detrás disso é, como disse, pelo princípio da veracidade, que pela mera leitura do nome eu já consiga extrair deste nome uma série de informações que devem ser verdadeiras. Então, retomando o exemplo anterior, João da Silva e companhia. Percebam que não tem a expressão limitada ao final, logo não é uma sociedade limitada. Então, pela mera leitura desse nome, percebo que deve ser uma daquelas sociedades que possuem responsabilidade ilimitada, se não de todos os sócios, pelo menos de alguns.
como é o caso da em nome coletivo ou da sociedade em comandita simples, que estudaremos oportunamente em aula futura. Mas percebam, neste caso, se é uma sociedade onde há responsabilidade ilimitada dos sócios, pela mera leitura do nome, como vimos, percebemos isso. Sei que o João da Silva é atualmente um dos sócios dessa sociedade, obrigatoriamente será ele, João da Silva, um dos sócios, se não o único, pelo menos ele eu tenho certeza que é, um dos sócios de responsabilidade ilimitada. Ou seja, sei eu que se a sociedade não tiver patrimônio para arcar com as obrigações que ela, a sociedade, assumir, o patrimônio pessoal do sócio João da Silva poderá ser buscado para a satisfação dessa obrigação. Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que por seus nomes figurarem na firma da sociedade que trata esse artigo. Retomemos o exemplo do João da Silva e companhia. Imaginemos que, violando a regra, o João da Silva é, no contrato, um sócio de responsabilidade limitada. Ou seja, por seu contrato, não teria ele o porquê responder com seu patrimônio pessoal pelas obrigações da sociedade, caso ela não tenha como pagar. Exemplo, numa sociedade em comandita simples, imaginemos que eu, João da Silva, está como um sócio comanditário, um sócio de responsabilidade limitada. Bem, se neste caso o nome da sociedade chama-se João da Silva e Companhia, pelo princípio da veracidade, parto eu do pressuposto que o João da Silva obrigatoriamente é um sócio de responsabilidade ilimitada, porque somente os sócios de responsabilidade ilimitada poderiam ter o seu nome na firma social. Portanto, pouco importa o que está dito no contrato quanto à limitação da responsabilidade do João da Silva. Se ele aparenta responder ilimitadamente, ele irá responder ilimitadamente, dentro da ideia da primazia do princípio da veracidade. Nesse caso aqui, estamos adotando a teoria da aparência, onde a aparência do nome prevalece sobre o documento eventualmente registrado. Artigo 1158 do Código Civil. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. O tipo societário sociedade limitada é, inegavelmente, o tipo societário mais adotado no nosso país. Cerca de 98% de todas as sociedades formalmente constituídas no nosso Brasil são do tipo societário limitado. E esta sociedade permite à lei que adote firma ou denominação como seu nome empresarial. Apenas um nome, princípio da unicidade. Mas qual regra irá adotar, se de firma ou de denominação, compete à própria sociedade escolher quando da elaboração do seu nome empresarial. E a sociedade limitada, e apenas este tipo societário, tem necessário obrigatoriamente, ao final, a sua identificação como limitada, seja usando a expressão por extenso, limitada, ou a sua abreviatura, que é o mais tradicional, o mais comum, que é o famoso LTDA. Toda sociedade que tem essa expressão ao final é obrigatoriamente do tipo societário, sociedade limitada. Parágrafo 1º. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas de modo indicativo da relação social. Firma social é firma social. Logo, obrigatoriamente, a sua composição é formada pelo nome de um ou mais sócios. Se não de todos, deverá identificar aqueles que não aparecem no nome com uma expressão, como por exemplo o E, companhia, que já vimos. De modo indicativo da relação social, ou seja, porque é sócio. É aquela ideia do João da Silva e Companhia Limitada. Eu sei que o João da Silva é sócio, porque isso é indicativo da relação social.
Se ele deixar de ser sócio, terá que ser alterado o nome da sociedade, porque a firma sempre é formada pelo nome dos sócios. Denominação. Denominação é outra espécie de nome empresarial a ser adotado por sociedades empresárias, quais é a lei que determina, e, basicamente, é o nome empresarial de uma pessoa jurídica formado por uma expressão de fantasia acrescido do objeto social da sociedade. Então, nesse caso, você tem basicamente dois núcleos principais formadores da denominação: uma expressão de fantasia e objeto social. Então, a expressão de fantasia o que é? Basicamente, qualquer coisa, tanto expressões de uso comum, generalizado ou vulgar, ou seja, expressões que já existem, exemplo, rocha, papel, vermelho, amarelo, parede, expressões que têm significado, ou ainda expressões de fantasia incomuns, ou seja, palavras inventadas que não existem no dicionário, que a pessoa criou para identificar a sua própria sociedade. Tanto faz, é uma expressão de fantasia, admite-se basicamente qualquer coisa que não viole a lei. Acrescida essa expressão de fantasia do objeto social, ou seja, da atividade econômica que a sociedade desenvolve. Exemplo, mencionei anteriormente a Lanchonete Arco-Íris Limitada. Lanchonete, objeto social, atividade econômica, arco-íris, uma expressão de fantasia, e acrescida da expressão limitada ao final, porque identifica o tipo societário que é uma sociedade limitada, no meu exemplo hipotético. Então, objeto social e expressão de fantasia são os dois núcleos que devem ter na composição da denominação, pouco importando a ordem entre eles. Voltando ao artigo 1158 do Código Civil. No parágrafo 2º, prevê que a sociedade limitada pode usar uma denominação e, nesse caso, ela deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Nesse caso, portanto, nós estamos colocando o nome de um ou mais sócios na denominação, não como indicativo da relação social, como é o caso da firma social no parágrafo 1º. Aqui nós estamos apenas adotando o nome de um sócio como uma homenagem a essa pessoa. Exemplo, Lanchonete José da Silva Limitada. Nesse caso, José da Silva deve ter sido sócio. Ele ainda é sócio? Não sei. Não necessariamente. Por quê? Porque a firma, pelo princípio da veracidade, é composta pelo nome dos sócios, indicativo da relação social. É porque é sócio. Enquanto na denominação, esta é formada por uma expressão de fantasia, que essa expressão de fantasia pode ser qualquer coisa, inclusive o nome de um sócio. E se ele deixar de ser sócio, era uma homenagem enquanto sócio, e o fato dele ter deixado a sociedade não deixa de ser verdadeira a homenagem. Exemplo, imaginemos que o José da Silva, fundador da sociedade, idealizador do negócio, venha a falecer e os seus sucessores querem manter o nome do patriarca da família, fundador da sociedade, no nome dela como uma homenagem a ele. Nenhum problema, falando em denominação. Sociedade anônima, por sua vez, opera sob denominação, obrigatoriamente. Não tem como a sociedade anônima, esse tipo societário, adotar outra espécie de nome empresarial que não o da denominação, que é necessariamente designativo do objeto social, ou seja, além da expressão da fantasia deve ter um objeto social, e integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. E aqui o companhia, nenhuma relação com aquele e companhia da firma social, aqui é companhia como sinônimo da expressão sociedade anônima. Neste caso, inclusive a própria lei da SA prevê taxativamente esta regra de forma mais detalhada, permitindo que as expressões sociedade anônima sejam utilizadas tanto no início quanto no fim, enquanto a expressão companhia,
que nesse aspecto, apesar de ser tratado como sinônimo de sociedade anônima, só pode ser colocada no início da denominação. Exemplo, você poderia ter a construtora Ajax, sociedade anônima, construtora Ajax SA, ou poderia ter a sociedade anônima construtora Ajax, ou SA construtora Ajax. Sociedade anônima pode ser tanto no início quanto no fim. Todavia, se eu quisesse usar companhia, só poderia fazê-lo no início. Companhia construtora Ajax. Não poderia ser construtora Ajax companhia. Por que isto? Exatamente para não haver confusão com aquele e companhia da firma social, que não tem nenhuma relação com a denominação. Então, a palavra companhia no início só pode ser usada para designar sociedade anônima. E por essa razão, na composição da denominação, a palavra companhia de uma SA só pode ser usada no início. Nesse caso, pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Em outras palavras, novamente, estamos usando o nome de uma das pessoas que de alguma forma contribuíram para a existência e desenvolvimento da sociedade como uma homenagem a essa pessoa, dentro da ideia da expressão de fantasia, pode ser qualquer coisa. E esse aqui, no caso, deverá ser, se for de uma pessoa que tenha uma vinculação com a sociedade que a homenageia. No caso de falecimento de sócio, artigo 1165, o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Artigo 1165 é muito claro do Código Civil. Lógica por detrás disso, princípio da veracidade, como vimos. É uma questão basicamente como consequência do princípio da veracidade. Por quê? Se a firma social obrigatoriamente é formada pelo nome de sócios, indicativo da relação social, porque ele é atualmente sócio da sociedade, obviamente, se deixar ele de ser sócio da sociedade, não corresponde mais essa informação à verdade, e não correspondendo mais à verdade, o nome empresarial deve ser alterado para passar a corresponder à verdade. E é por isso que, uma vez que o sócio não integre mais a sociedade, seja em razão do seu falecimento, seja porque foi expulso da sociedade, foi excluído, seja porque pediu para sair, se retirou, o fato é que ele não é mais sócio. E não sendo mais sócio, não pode ter o seu nome no nome, na formação do nome da sociedade, se for uma firma social. Como vimos, somente na firma social, porque é nessa espécie de nome que é composta de forma indicativa da relação social. Na denominação, o falecimento dessa pessoa, a saída dela da sociedade, não necessariamente implica na obrigatoriedade da alteração da denominação, porque o nome estaria ali como uma homenagem e, enquanto isso for verdadeiro, poderia se manter o nome na sociedade. Artigo 1164. Prevê a proibição da alienação do nome empresarial. Prevê de forma bastante assertiva o artigo. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Neste caso, nós estamos tratando aqui de um elemento de identificação da pessoa. E dentro da lógica do nosso atual Código Civil brasileiro, o nome empresarial não poderia ser tratado como um bem, um direito patrimonial, mas apenas e tão somente como um elemento de identificação da pessoa e, como tal, neste caso, integraria os direitos de personalidade da pessoa e, assim, não poderia ser objeto de alienação. Até aqui, apesar da opinião contrária de alguns autores em relação a esta ideia de que o nome empresarial não é um bem, defendendo que o é, o fato é que o nome identifica a pessoa e, assim sendo, não teria como a pessoa
pela lógica do nosso atual Código Civil, transferir para outra aquilo que a identifica, passando esta pessoa que vendeu a não ter um nome, em contrapartida daquele que adquiriu o nome passar a ter dois. Já vimos que pelo princípio da unicidade, que a cada empresário corresponde um nome empresarial. Portanto, eu tenho que ter um nome empresarial. E, neste caso específico, o alienante, ao vender, ficaria sem o nome, teria que adotar um outro. Em compensação, aquele que, aspas, compraria, passaria a ter dois, o nome que já tinha e mais aquele que comprou. Pela ideia do Código Civil, isto não é possível. Então, o nome, dentro da mesma lógica do nosso nome civil, que é um elemento de identidade, de personalidade, o nome empresarial também não pode ser objeto de alienação. Nenhum de nós pode vender o seu próprio nome. Todavia, no parágrafo único, prevê o dispositivo que o adquirente de estabelecimento por ato entre vivos pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Aqui não significa dizer que está havendo uma alienação de nome empresarial, apenas uma identificação a respeito do trespasse, ou seja, uma melhor informação a terceiros da realização desse negócio, da aquisição do estabelecimento do empresário por outro. Exemplo, imaginemos que a lanchonete Arco-Íris Limitada aliene todo aquele complexo de bens organizado por ela, para o exercício de sua atividade, para outra sociedade, digamos, a lanchonete Pedra Cinza Limitada. Então, a lanchonete Pedra Cinza Limitada, ao adquirir o estabelecimento da lanchonete Arco-Íris Limitada, passa, como já estudamos em tópico anterior, a ser a titular de todos os bens organizados pelo empresário alienante para o exercício de sua atividade, bem como em relação às obrigações devidamente contabilizadas, bem como aos créditos que porventura o alienante tinha, ou seja, todas aquelas relações jurídicas que o alienante possuía, os contratos empresariais assinados para exploração do estabelecimento. E dentro desta lógica, se o contrato assim o permitir, o contrato de trespasse, poderia o adquirente, a lanchonete Pedra Cinza Limitada, identificar-se como sucessora da lanchonete Arco-Íris Limitada. Ou seja, a lanchonete Arco-Íris Limitada é outra pessoa. A lanchonete Pedra Cinza Limitada é outra pessoa. Só que a lanchonete Pedra Cinza Limitada cresceria, aditaria ao seu nome a expressão sucessora da lanchonete Arco-Íris Limitada. Então, ficaria basicamente como lanchonete Pedra Cinza Limitada, sucessora da lanchonete Arco-Íris Limitada. Normalmente, esse apêndice poderia ser definido, inclusive, de forma provisória, imaginando que, por exemplo, no máximo em um ano isso já fosse o suficiente para definir que todos aqueles negócios, porventura firmados, todas as relações jurídicas que porventura existentes ao tempo do trespasse já estão definidos, já estão cumpridos, as pessoas já sabem da realização do negócio e não precisa mais a lanchonete Pedra Cinza Limitada identificar-se como sucessora daquela outra. Então, nesse caso, essa expressão é apenas e tão somente para indicar esta relação jurídica e não a aquisição propriamente dita do nome da outra sociedade, porque a adquirente continua tendo seu próprio nome, apenas acrescido do nome da alienante como sua sucessora. E aqui, para finalizar, apenas um último comentário. Não podemos, portanto, confundir nome empresarial com marca ou título de estabelecimento. Marca, como já vimos, identifica produtos ou serviços de um determinado agente econômico, de um determinado empresário. Enquanto nome empresarial identifica o próprio sujeito, a pessoa, é o nome do sujeito, é o nome do empresário ou da sociedade empresária, da pessoa, portanto.
Título de estabelecimento, como o próprio nome dá a entender, identifica o estabelecimento, ou seja, aquele complexo de bens organizados para exercício da empresa. Por isso que não é raro você olhar uma placa de um estabelecimento e ter um nome atrativo, chamativo, você adquirir algum produto ou ali ter algum serviço prestado e ao buscar a nota fiscal, pedir a nota fiscal daquele estabelecimento pelo produto adquirido ou serviço prestado, você percebe que o nome que consta da nota fiscal é um nome completamente diferente daquele que estava na placa. Por quê? Porque na nota fiscal consta o nome da pessoa que prestou o serviço ou lhe vendeu aquele bem. Portanto, se consta ali o nome do sujeito, nós estamos falando nome empresarial e não necessariamente há uma relação direta com a placa que consta daquele estabelecimento, que é um elemento de identificação muito mais de marketing e que, portanto, identifica aquele complexo de bens, aquela loja, aquele negócio, e não necessariamente a pessoa que é titular desse mesmo estabelecimento. Logo, marca, nome empresarial e título de estabelecimento são 3 elementos de identificação distintos. Marca identifica produtos ou serviços, um mesmo empresário pode ter centenas de marcas diferentes. Nome empresarial, cada empresário só tem um único nome, e o nome o identifica a pessoa, e título de estabelecimento identifica o estabelecimento. Podendo ter um mesmo empresário, mais de um estabelecimento, poderia ele, inclusive, ter para cada estabelecimento um título de estabelecimento diferente, ou ainda usar o mesmo título, se assim quisesse, nos mais variados estabelecimentos que possuir. Bem, por hoje é só. Obrigado.